Bem, vocês, eu sou a Juliana, aqui do canal Conhecendo as Religiões. Venho sempre trazer um tema para vocês, para a gente discutir, falar sobre religião. Convido você para participar do meu curso, para saber ainda mais. Nós temos várias aulas já gravadas. Também temos aí uma oficina de diálogo interreligioso, em que a gente vai saber um pouquinho mais das religiões. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do pluralismo religioso e o movimento das religiões. Nós temos aí os autores Wagner Sanches e a Suzana Coutinho, da PUC São Paulo, na Revista de Cultura Teológica, de 2021. Nós temos aqui alguns pontos muito interessantes, eu vou deixar o título para você pesquisar e achar a Revista de Cultura Teológica, né, que é muito bacana, que é para falar sobre o pluralismo religioso. Então, o que seria esse pluralismo e qual a relação que ele tem, em especial, com as religiões em movimento? Então, o título é O Pluralismo Religioso, as Religiões em Movimento, pensando na questão de fronteira, pensando na questão aí de deslocamento de pessoas, tá? Eu considero aqui, para trazer para vocês sucintamente, alguns pontos muito interessantes sobre esse pluralismo religioso dos movimentos, que os autores eles trazem, que houve uma mudança, né, nas relações de um período de uma hegemonia para um pluralismo religioso, né, uma hegemonia religiosa para um pluralismo religioso. Ou seja, a gente tem aí, ao longo do tempo, uma certa relativização das concepções sobre religião, né? Então, as religiões vão circular de uma forma maior. E aí, como ver a religião num ambiente diferente? Como ver a religião de um momento que passou de uma hegemonia para um pluralismo, né? Isso tem a ver com os fluxos migratórios, como os autores colocaram. Tem 3 pontos que eles colocam aí para vocês, que é fronteira, que é a questão da fronteira, eles chamam de fronteira religiosa, identidade religiosa e errância. Eles se baseiam também no texto do Michel Agier, que eu posso também colocar a indicação para você, né, em que ele fala dessa fronteira religiosa. Nós temos, então, o primeiro ponto, que é a questão de fronteira. Essa questão de diluição de barreiras. Então, as barreiras elas foram diminuídas, né, para o encontro entre as religiões, entre as culturas, e, ao mesmo tempo, algumas resistências em alguns lugares de fronteira. Então, a fronteira é um lugar que é um modo, tem a ver com o modo de vida, né? Tem a ver com os fundamentos sociais, o modo de inserir, não só a questão do mundo natural ali de fronteira, como a geografia coloca, né? De um mundo natural, aquele espaçamento entre um país e outro, mas também com o mundo social construído nesse ambiente de mundo natural, né? Também associado a esse mundo social que é construído. Então, a fronteira ela está ligada à questão da identidade, né, daquele povo que está ali. Ela delimita o espaço, ela define a relação com outros grupos, e, de alguma forma, essa identidade ligada a essa área de fronteira também tem a ver com religião, porque as relações de um grupo religioso com outros grupos religiosos. Então, isso tem a ver com a multiplicidade de identidades. Isso a gente tem que considerar a questão da religiosidade, que é o que eles colocam aqui no tópico, né? Religiosidade de identidades. E tem esse aspecto além da fronteira. Além da identidade religiosa, tem a questão da errância, que o autor que eles citam, que é o Michel Agier, ele diz que é um homem fronteira, ou seja, é aquele que tem consciência que levou a sair, do que levou ele a sair daquele lugar onde ele estava para um outro lugar, né, se aventurando em outro lugar, também de alguma forma inseguro em outro lugar, mas também fazendo suas escolhas, né, pegando um pouquinho daqui, um pouquinho lá, dali. Então, essas sociedades pluralizadas, elas têm essa relação entre a identidade e a errância religiosa, as pessoas que se movimentam nesse espaço, né, e a questão da formação da identidade. Então, devemos olhar o pluralismo religioso e as relações também a partir dos sujeitos religiosos que transitam nesses espaços. Então, os sujeitos religiosos, eles transitam nesses espaços, então, eles precisam ser identificados. E a construção de uma religião, ela tem a ver com o discurso que é utilizado, tem a ver com o espaço e a atuação que essa religião ela tem, mas as relações que ela cria. Então, as fronteiras religiosas, elas permitem ter essa definição de identidade. E a gente sabe que não existe uma identidade única, acabada, né, que não tem. Existe uma estabilidade, porque existem negociações para circular no campo religioso, existem negociações, né? Então, existem essas negociações entre o espaço sagrado e o espaço profano, por exemplo. E existe o chamado sincretismo,
que vai trazer essa relativização das fronteiras, ou seja, vai abrir, né, para mais contatos entre essas religiões. Então, as fronteiras religiosas, para fechar aqui a ideia, elas são construídas nos espaços religiosos, elas têm ali as suas crenças, elas têm ali seus rituais, ela tem ali suas regras de conduta, e ali elas constroem também a sua identidade e o seu olhar sobre as outras religiões. Então, a identidade religiosa ela tem a ver também com essa sincretização, com o sincretismo e a flexibilização que existe nessa coisa de fronteira religiosa. Então, você pode ter um exclusivismo, né, de excluir essa posição de intolerância ou inclusivismo ligado a essa diversidade. Então, o sujeito faz aí as suas escolhas, tem a sua tradição, tem umas novas configurações. Mas esses pontos vêm aí para complementar para vocês num outro vídeo. Eu venho convidá-los para participar do meu curso, Conhecendo as Religiões. Essa coisa do pluralismo e da identidade de cada religião tem muito a ver com o que a gente encontra em cada uma delas, as crenças, as características principais. E toda essa discussão você vai encontrar aí no meu curso, Conhecendo as Religiões. Venha fazer parte, vou colocar o link aí para você acessar. Tem novas ideias por ali, né? Então, você que quer saber mais, você que é professora e trabalha com o tema, você que tem no seu espaço de trabalho pessoas de religiões diferentes da sua, está nessa área aí, né, de fronteira religiosa, quer dizer, tem essa participação de pessoas que migraram, que chegaram de outros lugares e que têm outra crença, que têm outra religião, quer entender mais. Então, vem comigo, também vou colocar para vocês a descrição do texto que eu utilizei, que é muito bacana, tá? Também para você acessar o texto e poder ler também ele na íntegra. Um grande abraço para vocês, até mais.